E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre cirurgias das mamas, utilizando próteses. Quem está esclarecendo esse assunto aqui pra gente é o Dr. Fernando Araújo, que é cirurgião plástico e que tem atendido muitas pacientes com essa demanda, né, doutor Fernando? Isso. Tem uma idade mínima, a gente encerrou o bloco anterior com alguns questionamentos. Tem uma idade mínima, por exemplo, para fazer a colocação de prótese com fins estéticos, que a gente sabe que para a saúde isso vai depender de cada caso, mas para fins estéticos. Certo. Quando se fala em idade mínima em cirurgia plástica, a gente sempre vai aguardar o período de crescimento ou de formação de cada paciente, seja para prótese de mama, ou para rinoplastia, ou para orelha. Então, tem aquele período de formação. Então, o período de formação das mamas, né, que passa da adolescência ali já para a juventude, né, então seria entre 16 e 18 anos. Né? Mas isso é individualizado. Tem pacientes que têm um crescimento mais rápido, outros mais lento, né? Então, isso aí vai de caso a caso. Né? O feedback que o senhor recebe, porque a gente está falando de uma cirurgia que ela vai, eu digo assim, vai além do procedimento cirúrgico. Quando a gente conversa com pessoas que colocaram prótese, tem gente que, assim, considera vida nova, eleva muito a autoestima. Sim, com certeza. Né? Para alguns, como a gente fala, é estético, mas para aquela paciente que muitas vezes não teve, né, assim, um crescimento da mama, não tem volume nas mamas, ou tem uma simetria importante, ou então, hoje uma cirurgia que é muito comum são as pacientes que têm os filhos e depois dos filhos as mamas ficam mais flácidas, tem a queda, tem a falta de volume. Então, muitas querem a utilização da prótese. Então, isso para elas é fantástico, né? Isso aí, assim, é como se fosse vida nova, poder olhar para si mesmo, ter uma outra visão, com volume, né? Melhora bastante a autoestima, né? É mito, é verdade que há um prazo de validade, que a pessoa precisa trocar de tanto e tanto tempo? Isso é mito, é verdade? Então, é uma verdade, né? Assim, os implantes, as próteses, elas têm se aperfeiçoado cada vez mais, né? Eu tive um congresso agora em São Paulo, então a gente viu que, assim, 3 das melhores marcas estavam lá, falando sobre prótese, falando sobre material. A evolução é muito grande, né? Hoje tem um gel de silicone cada vez mais aperfeiçoado, né? Em 3 níveis, coesivo 1, 2 e 3, né? Mas, assim, fala-se que a prótese é para durar 10, 20, 30 anos. Mas não existe na literatura qual o período realmente de troca. O que a gente busca é sempre usar as melhores marcas, mas eu diria que uma média seria 10, 15 anos, seria necessário a troca para que não aguarde que essa prótese venha a ter algum defeito, né? E também se recomende que a paciente tenha um cuidado maior quando se coloca, com exames, né? Não só o exame clínico, mas o acompanhamento com exames radiológicos, né? Atrapalha em nada a questão do autoexame, dos exames preventivos? Eu não diria que não atrapalha em nada. Como tem um corpo estranho, com certeza, de alguma forma, vai atrapalhar. Né, para se fazer uma mamografia ou um ultrassom, né, precisa de um profissional que já tem uma certa experiência, né, e em alguns casos acaba sendo necessário um exame de maior complexidade, como a ressonância magnética, quando há uma dúvida diagnóstica. Né? E tem aquelas perguntas que são mais corriqueiras, por exemplo, colocar prótese antes de engravidar, se isso atrapalha, se atrapalha a lactação? A prótese ela é colocada num plano retroglandular, ou seja, atrás da glândula mamária, né? Ou retroglandular ou retropeitoral, atrás do músculo peitoral. Então, a cirurgia de prótese, sim, que há apenas a inclusão da prótese, não há, assim, problema com a amamentação ou qualquer outro tipo que venha interferir na gestação ou na amamentação, né? Mas, em caso de mamoplastia, né, o que pode interferir na amamentação é quando se faz a mamoplastia, que aí você, às vezes, tem que fazer grandes reduções, grandes cicatrizes, aí a gente tem que falar que pode, sim. Não é comum, mas pode. O senhor falou em redução e mamoplastia. Muita gente acha que a utilização de próteses é apenas para quando você quer aumentar o volume das mamas. Na verdade, quando a cirurgia de redução, também se coloca até por conta do formato. Isso. Então, a prótese, o que ela vai te dar? Ela vai te dar forma, vai te dar volume e vai te dar uma consistência. Porque a mama, o tecido mamário, à medida que vai passando o tempo, ele vai havendo uma mudança de um parênquima mamário mais firme para um parênquima mais flácido,
mais mole mesmo, porque vai havendo uma maior deposição de gordura. Então, a paciente, ela quer, principalmente hoje, em termos de estética, que fique marcado um colo, né, nas mamas, tenha uma melhor forma, uma forma mais alta. Então, isso faz com que ela prefira o uso da prótese, né? Ela faz a redução, ela quer um volume mais diminuído, a suspensão, associado à suspensão, mas que use uma prótese também para dar um melhor contorno, né, das mamas. E claro, a gente falando de estética, a gente está falando com muita gente aí que faz essa cirurgia, passa por essa cirurgia, opta pela questão da colocação de prótese. Ela está ligada geralmente à execução, à atividade física. E aí, qual tipo de restrição? As pessoas se preocupam, muita gente às vezes tem um receio muito grande da cirurgia de mama por conta do pós-operatório. Eu queria que você esclarecesse isso aqui pra gente. Sim, isso é outra característica das pacientes atuais, pacientes modernas, né? Todo mundo tem um pós-operatório, quer ter um pós-operatório restrito, né? Tem pouco tempo, tem que voltar às atividades, o trabalho, as atividades de casa. Então, isso favorece as cirurgias que, assim, você tem um retorno mais precoce, né? E isso também mudou o perfil da utilização da prótese mamária, porque antes, né, uns 5, 10 anos atrás, a preferência das pacientes eram próteses maiores. Atualmente são próteses menores, até favorecendo ao perfil das pacientes. E muitas pacientes são atletas, corredores, né, fazem muitas atividades, fazem crossfit, fazem isso, fazem aquilo. Então, não vão querer uma prótese grande que vá atrapalhar nessa atividade, né? O que a gente sempre orienta, sempre ter sustentação da mama, fazer com sutiã adequado. Mas né? isso por um período? Por exemplo, a pessoa fez a cirurgia, qual seria o indicado, assim, independentemente do tipo de atividade física, que ela pegue leve ou até que ela suspenda essa atividade física? Não, na verdade, ela não existe. Não existe, não vai ter restrição. Pela prótese, ela não vai ter restrição. Eu digo após o período de pós-operatório, entre 15 e 30 dias, passou desse período, ela vai evoluindo. 15 e 30 dias, o ideal é que ela não faça atividade física. Não faça atividade física. E aí, depois desse período? Depois desse período, gradualmente, ela vai voltando às suas atividades normais, como era antes. Quando se acrescenta a mamoplastia, que tem mais cicatrizes, aí sim os cuidados têm que ser maiores, porque a própria paciente, a gente deseja que tenha uma cicatriz fina, uma cicatriz bastante estética, né? Então tem que ter um cuidado maior, né? A atividade física, por exemplo, dependendo da atividade física, isso aí pode esticar, deixando a cicatriz mais grossa? Pode esticar, né? A cicatriz, ela vai evoluindo na sua força, que a gente chama força tensio, força de tensão. Então, até o primeiro mês, uma cicatriz pode estar fininha, mas ela está fraca. Até 3 meses, ela está aí nos 50% da sua força. A partir de 3 meses, vai para 70%, 80%. Então, a gente fala que o pós-operatório é importante também. A paciente precisa estar consciente disso. Então, aí, vai fazer a cirurgia, decidiu, né? Pela cirurgia, tem que ter um pouquinho de paciência depois, né? Com certeza. Para não colocar tudo a perder e nem ficar insatisfeita com o procedimento. A gente vai para mais um intervalo último do programa de Utilidade Pública de hoje. Daqui a pouco a gente volta esclarecendo mais dúvidas sobre cirurgias das mamas utilizando próteses. 2 minutos.